O Ricardo Rocha estava no Real Madrid, não foi bem no Real Madrid, mas ele veio quando estava num bom momento no futebol europeu, ele tinha mercado para continuar na Europa. O Kleber, que veio do Logroñés, do Palmeiras, tinha mercado. O Mazinho tinha mercado. No período em que o dólar estava 1 para 1, ou o real com R$1 para $1, no meio dos anos, logo depois do Plano Real, em 94, houve vários momentos em que jogadores estavam com o mercado amplo na Europa. Eu acho que o ponto mais importante é esse. Você entender que o Brasil um clube brasileiro está conseguindo trazer para jogar o Campeonato Brasileiro um jogador que volta pela opção de voltar. Ele poderia ir para Roma, como se falou, ele poderia jogar no Deportivo La Coruña, jogar no Campeonato Espanhol, receber de salário em euro e vem para o Brasil. Então tem um crescimento técnico muito grande. Para ser o melhor goleiro do Brasil, em atividades do futebol brasileiro, ele vai ter que jogar bem. É isso que é sabe. É um grande goleiro, agora sim, ele tá no final da temporada, tá de férias, né? Vai ser apresentado agora e a bola é a mesma, né? Lá na Espanha aqui. A dimensão do gol é a mesma. A dimensão é a mesma, a qualidade dos times, eu não vejo o Flamengo inferior ao time dele lá na Espanha, por exemplo. Eu acho que o Flamengo tem mais time, inclusive, que o time dele na Espanha. E agora ele vem para ser titular, né? Porque um investimento desse, não dá para trazer um cara desse e fazer o cara esquentar o banco de reserva. E os ataques que ele enfrentava lá, hein? Mas aqui ele vai ter o Fred pela frente, ele vai ter... O Jô? Vai ter o Jô, vai ter o Luan, vai ter o Luan, vai ter o Barrios. Vamos valorizar também, viu, João? Eu sei que você valoriza, mas a pergunta vale. Vamos valorizar um pouco o futebol brasileiro, tem muita coisa boa aqui, viu? E o Diego vai encontrar um dos grandes goleiros nessa briga. Inclusive, é bom olhar o que o Cássio anda fazendo, o que o Vanderlei, goleiro do Santos, que não jogou essa última partida, também anda fazendo. O Everton, né? Vai ser uma disputa muito legal. E o Muralha, né? Que está aí, que é reserva hoje, que já foi recentemente convocado pelo técnico time. É verdade, até 6 meses o Muralha estava na seleção. Edmundo, e aí, hein? O que você acha desse Não, eu acho que ele tem que mostrar. Porque se ele repetir a performance que ele vinha tendo no Valência, a torcida do Flamengo não vai ficar feliz, não. Pode pegar 52% dos pênaltis que for batido, mas o Valência era 11º, 12º, era uma performance ruim. Eu estou falando em termos coletivos. O Flamengo quer que, com a chegada dele, tenha mais segurança no setor defensivo, né? Um goleiro mais experiente. O Thiago vem fazendo boas apresentações. O Muralha não agradou. O Thiago é inexperiente. Por isso a vinda do Diego Alves. Só que ele tem que vir e mostrar. Mostrar o que eu quero dizer é o seguinte, não só pegando pênalti, porque até chegar a ter a penalidade é ruim. Você ter um pênalti contra é ruim para você. É melhor não ter. É melhor não ter. Então é melhor que tenha uma segurança maior na defesa, que seja um goleiro que saia bem do gol e que pegue bolas difíceis e que, por exemplo, sei lá, só citando o exemplo do último jogo, né, não estou dizendo que o Thiago falhou, não, mas se ele defende a bola do Sassá, o Flamengo somaria 3 pontos, né? Mais 2, se aproximaria ali um pouco mais do topo da tabela. Enfim, claro, ele vem como o grande goleiro brasileiro hoje na Europa, né? Acho que superando ele, só o Ederson. Sim, só o Ederson. O Neto também tem uma boa. Não, o Neto vai pro lugar dele. O Neto era reserva na Juventus. O Alisson pode ser cotado como um dos grandes goleiros, porque hoje é titular da Roma e também está sendo convocado para a seleção brasileira, mas ele vem como um dos grandes goleiros brasileiros na Europa. Mas ele precisa mostrar, precisa aumentar o patamar, né? elevar o patamar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, ele vai brigar com os demais, com o Cássio, com o Vanderlei, com o Marcelo Grau, com o Vitor o Fábio. Se a gente se estender aqui, acho que todos os grandes do Brasil têm um excelente goleiro, com exceção ao Flamengo, né, que o Thiago é um excelente goleiro, sim, mas ainda é inexperiente. Um detalhe, o Diego Alves é o recordista de pênaltis defendidos no futebol espanhol, né? Quando sofreu o pênalti do Messi em fevereiro, estava 21-21. 21 pênaltis que não entraram, 21 que entraram. Mas o prêmio Zamora, que é oferecido ao melhor goleiro da Espanha, porque é coletivo, né? Ou seja, o goleiro menos vazado do Campeonato Espanhol. Isso depende do desempenho do goleiro, mas depende também do sistema defensivo. O Diego Alves não ganhou nenhuma vez, porque o Valência nos últimos anos tem sofrido gols e brigaram para não cair.
Obrigado na parte de baixo. Eu falei da performance, né, PVC? Ele vem com status de ter defendido o pênalti do Messi, principalmente do Cristiano Ronaldo, 75%. De 4 cobrados pelo Cristiano Ronaldo, ele pegou 3. Então isso o credencia. Mas a performance dele, a gente vai precisar ver. Porque a performance passa pela colocação do time, que é inferior ao Flamengo, na minha opinião. Acho que o Flamengo tem mais chance de chegar à ponta da tabela do que o Valência teve nesses últimos anos. Mas ele precisa performar, precisa brigar, precisa mostrar aqui no futebol brasileiro o status que o traz. E não está sendo contratado para ser só o catador de pênaltis, né? O goleiro tem outras funções, como você está dizendo. Está até lembrando a história da Copa do Mundo, né? Que tem o goleiro que era o titular e depois na cobrança dos pênaltis colocava aquele que era o melhor catador de pênaltis. Não acho que esse não é o caso. Mas o que o Edmundo falou é verdade. Se você tiver uma organização maior, a tendência é cometer menos pênaltis, né? Então talvez o Diego tenha menos oportunidades de brilhar nesse critério como ele brilhava na Espanha. Agora, saída de bola, saída com os pés, fazer as defesas mais difíceis, porque ultimamente tem goleiro aí que defesa difícil os caras não fazem, né? Deixa tem. Os goleiros estão deixando as bolas passarem fácil aí, não. Ninguém está elogiando alguns, mas tem outros que estão deixando aí. Aliás, eu acho, uma coisa que eu estava refletindo, não é só goleiro não, viu? Eu acho que tem muita gente com nome, e por isso que eu dei uma espetada aqui na abertura do programa, falando de vocês que tem nome e produzem, e eu acho que tem muita gente com nome no futebol e que não está entregando um produto compatível com a grife. E Corinthians, Botafogo, até mesmo o Grêmio, que não era um time dos mais citados no início da temporada, embora tenha sido campeão da Copa do Brasil, a gente já falou isso aqui, estão dando belos exemplos, que são times que não têm muitas grifes, marcas, mas que... E eu estou querendo falar exatamente de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Você está coberto de razão. Está coberto de razão. A entrega é mais importante do que os nomes. E a entrega desses times... Não é só por causa da posição desses times na tabela, não, porque o Botafogo está lá atrás, entre aspas, né? Está em 10º colocado. Não é uma colocação invejável. E aí eu vou incluir o adversário dele de hoje, que é o Sport, que também está com uma entrega muito positiva e não tem assim grandes nomes, apesar de ter um dos atacantes da seleção brasileira, que é o Diego Souza. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que isso acontece no Campeonato Brasileiro há muito tempo. Muito tempo. Na verdade, você vai pegar times históricos, o Vasco de 2000, o Corinthians de 99, o Palmeiras de 93, 94, que eram times de grandes grifes e que funcionaram muito bem. Mas aconteceu muito. Há 30 anos atrás, 32 anos atrás, o Corinthians montou um time com o Serginho Chulapa, De Leon, Dunga, Arthurzinho, Zenon, a Casagrande, que não ganhou nada no ano inteiro. O São Paulo, que era um time de meninos, foi campeão do Paulista e depois brasileiro no ano seguinte. O Santos em 2002 não pode ser também um exemplo? Também, um exemplo do Santos, que era um time de meninos. Porque, no fundo, isso acontece mais no Brasil, talvez, do que em lugares da Europa, porque você vende muito jogadores importantes. Então você, muitas vezes, tem a percepção de que existem algumas grifes que estão no futebol brasileiro que não são grifes do tamanho que a gente acha. Né? O exemplo hoje é o Borja. O Borja é um jogador que foi o melhor jogador da Libertadores, da reta de chegada da Libertadores do ano passado, mas ele não tem uma história enorme no futebol. Ele tem uma trajetória importante no ano passado, especificamente no ano passado. E você contrata imaginando que você está contratando jogadores para montar um elenco de um peso que, como o Real Madrid monta, como o Barcelona monta, como o Paris Saint-Germain monta, como o Manchester City monta. E não é assim, porque os jogadores de mais projeção na América do Sul vão para a Europa. Exatamente. Então você contrata jogadores que têm nível alto entre os que ficam na América do Sul. E aí você tem um equilíbrio muito grande. Se você não tiver trabalho, sequência, continuidade de uma ideia e de um elenco, você não monta o time. Mas eu acho que o Flamengo está um pouco diferente de Atlético e Palmeiras nesse aspecto. Agora, o Flamengo teve um pecado mortal nos últimos 8 jogos, 9 jogos. O Flamengo ficou 7 jogos invicto, aí ele perdeu do Grêmio e empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Nesse período que eu citei, 9 jogos, o pecado mortal é perder pro Grêmio em casa. Porque empatar com o Cruzeiro em Belo Horizonte é absolutamente normal. Agora, João, dentro desse grupo aí que você está falando dos jogadores que precisam desenvolver mais, há aqueles que destoam dos times que não estão bem. Por exemplo, o caso do Prato.
O Prato não está fazendo uma temporada ruim no São Paulo. Ele tem feito alguns gols. Mas é que o time também não ajuda, né? Vamos lá, imagine o Prato num time que está bem montado na minha visão, como o Corinthians. Caramba. O Prato no Flamengo. O Prato, de repente, no Palmeiras. O Palmeiras está desorganizado agora. O Prato no Grêmio? O Prato no Grêmio. O Prato no Botafogo. Imagine é isso que eu digo. Então, quer dizer, eu estou citando o Prato aqui porque eu considero que o Prato é um jogador que está lutando, está correndo, mas a coisa coletiva do São Paulo também não ajuda o jogador, não empurra o jogador, não coloca o jogador lá em cima, né? Também tem esses casos aí, a gente pode... O caso do Borja é um caso diferente, né? O Borja tem tido poucas oportunidades na equipe, então também fica até difícil criticar um jogador que não tem uma sequência. Eu gosto de criticar um trabalho quando um jogador tem lá uns 10 jogos, o técnico também, para a gente poder, né, fazer uma análise um pouco mais ampla. O Borja entra nessa situação também, nesse time de caras que a gente sabe que tem talento, pelo menos ficamos com a imagem dele no ano passado na Libertadores, mas que nessa temporada não teve ainda uma sequência para a gente parar e falar, opa, esse daí não vai dar certo, porque tem muita gente que já vaticinou, né, que o Borja já não deu certo, que se o Palmeiras puder, deve vendê-lo para fazer dinheiro. João, só o que a Célia puxou um assunto que eu acho que é interessante, o assunto de São Paulo. Questão de grife ou não, o São Paulo hoje não tem ninguém que se identifique com a camisa do São Paulo.